A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Hoje eu quero ler lá no livro dos Salmos, o Salmo 90, versículos 1 e 2. Esse salmo é o salmo de Moisés. Veja que riqueza do livro dos Salmos, né? A gente tem salmos aqui de vários autores e agora vamos ler um salmo de Moisés, 90, 1 e 2, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meus irmãos, esse texto maravilhoso aqui da palavra de Deus, essas palavras do grande legislador, o homem que recebeu a lei de Deus, Moisés, nos traz uma reflexão e duas verdades espirituais muito importantes. Duas que se fundem em uma. A reflexão é o quanto para nós é precioso, é uma grande oportunidade, dádiva e graça de Deus, nós fazermos parte do povo de Deus. Eu digo isso porque eu vejo muitos irmãos e irmãs se afastarem da igreja, se afastarem da caminhada do povo de Deus, assim, de uma maneira até desdenhosa, com total indiferença daquilo que nós recebemos como povo de Deus, das possibilidades enquanto povo de Deus que nós temos. Veja que aqui Moisés vai nos mostrar que um legado do povo de Deus, uma herança como povo de Deus que nós temos hoje, e aí essa é a primeira verdade espiritual, é ter o Senhor como nosso refúgio. Ele vai dizer, né? Senhor, Tu tens sido refúgio, o nosso refúgio, de geração em geração. Ele está se referindo ao povo de Deus que veio antes dele, né? Ele está aqui pensando desde Abraão, não é? Desde os seus antepassados lá, os patriarcas, Jacó, José, não é? Então ele está lembrando que Deus, o nosso Deus é um Deus que é refúgio, que ajuda o seu povo, os seus servos nas mais terríveis situações. E não é diferente com a minha vida e com a sua vida, meu irmão. Como povo de Deus, você tem o Senhor como refúgio. Use isso. Você é a igreja de Jesus Cristo. Está sobre você esse legado de ter o Senhor como refúgio. Veja que Moisés está falando isso mais de 1.500 anos antes de Cristo. Porque, segundo os estudiosos, Moisés teria nascido em 1560, antes de Jesus. Ele não conhecia a história, tudo aquilo que veio depois, não é? A tomada da terra, a monarquia, né? Como Deus levou o povo a se... Ele não conhecia. Ele não tinha Bíblia. Ele tinha o testemunho oral, não é? Dos patriarcas. Ele não tinha a manifestação do Espírito Santo como nós temos hoje. Ele não conhecia os profetas. Ele não conhecia o testemunho dos apóstolos, não tinha o Novo Testamento, nem o Antigo nem o Novo Testamento. Ele não conheceu Jesus, não viveu na era da graça como nós vivemos. Ah, meus irmãos, como isso deve fortalecer o nosso coração, a nossa condição como igreja. E aí eu quero ler também 1 de Pedro 2,9, é um texto conhecido, quando Pedro vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9. Então não despreze nunca a sua condição como igreja. Apesar das lutas e desafios,
A igreja que você está, se você não faz parte da nossa igreja, está difícil lá, se mantenha firme. Peça a orientação do Senhor para que você nunca saia da condição de povo de Deus. Porque de geração em geração o Senhor tem sido refúgio para o povo de Deus. Essa é a verdade espiritual. Segunda verdade que Moisés vai dizer, antes que os montes existissem, nascessem, né? E tu formaste o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está falando do legado do passado, de geração em geração. Mas Moisés aqui está dizendo, de eternidade a eternidade. O mesmo Deus que foi refúgio para os nossos irmãos, lá no passado, para o povo de Deus, é refúgio para nós hoje e será eternamente. Como se conta a eternidade? 1000 anos, 1 trilhão de anos, é de eternidade, nunca acaba. O Senhor sempre vai ser o seu refúgio. O Senhor está sempre pronto a te socorrer. O que nós devemos fazer é realmente nos colocarmos na condição de povo de Deus. Eu faço parte do teu povo, eu sou a tua igreja, o teu filho morreu por mim, então, Senhor, me socorra, me abençoe, provenha, cure, fortaleça o meu interior. Essa é a caminhada do povo de Deus. Então a reflexão é, você é a igreja, agradeça a Deus, louve a Deus por isso. As duas verdades espirituais é um legado para nós. Deus sempre foi refúgio, funciona confiar no Senhor. Segunda verdade espiritual, ele vai ser esse refúgio para nós por toda a eternidade. Então busque no Senhor o refúgio, seja qual for a sua condição, a sua luta e o seu desafio. É com essa palavra que eu quero profetizar um dia como uma semana abençoados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.